Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Buemas da disciplina de Termodinâmica 1 e na aula de hoje falaremos mais sobre duas formas que a gente pode utilizar, para variar a energia de um sistema ou de um volume de controle na termodinâmica, que é por meio da aplicação de trabalho e de calor, tá? Então, no início, a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho e no final da aula a gente vai comentar um pouco sobre calor, né, que a gente não vai ver muito no nosso curso, e vocês vão ver com mais detalhes na disciplina de transferência de calor. Então, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então na aula de hoje, basicamente, nós veremos o conceito de calor e de trabalho, veremos formas de calcular o trabalho, tá? E para isso a gente vai estudar um diagrama importantíssimo quando falamos em trabalho, que é o diagrama P por V, tá? A gente vai iniciar o estudo nele em termodinâmica 1, mas a gente vai acentuar ele em termodinâmica 2, quando a gente for falar sobre motores alternativos, né? Principalmente do ciclo Otto e no ciclo diesel. E algumas aplicações, é lógico, né? Bom, pessoal, qual que é o conceito de trabalho? Isso aí vocês devem lembrar de física, né? Rever de física. Mas é o que? Quando eu tenho uma força que ela promove um deslocamento, né? Eu estou gerando um trabalho, tá? Esse é o conceito bem simples ali de física, né? Um conceito até da parte de mecânica, tá? Mas não restringe somente ao trabalho mecânico. A gente pode ter o trabalho elétrico, o trabalho químico, tá? Então, pessoal, nós podemos, isso aqui é o conceito infinitesimal, né? Nós podemos estimar o trabalho integrando essa expressão. Ou seja, quando a gente integra como a minha força varia em relação de um deslocamento inicial para um deslocamento final, eu estou calculando o trabalho, tá? Mas o que é interessante da gente analisar é que o trabalho é uma energia em transferência. Por quê? Porque se vocês notarem é o que? Eu estou produzindo um movimento e esse movimento ele é ocasionado por uma energia. Então eu tenho uma transferência de energia para que isso ocorra, tá? Bom, como o trabalho é uma energia em transferência, ele está constantemente sendo transferido, ele é importantíssimo para a gente entender o conceito de trabalho e a gente entender o que a gente está analisando. Então, dependendo do que, da onde a gente analisa, ou seja, da nossa superfície de controle, a gente pode ter diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, se a gente analisar a fronteira A, a superfície de controle A, a gente vai ter um trabalho elétrico proporcionado pela bateria, tá? Se a gente analisar a nossa superfície de controle B, a gente tem um trabalho mecânico que está proporcionando o quê? O giro do eixo do motor. Se a gente analisar a nossa superfície de controle C, a gente está aquele típico trabalho físico que a gente comentou. Eu tenho uma força que está promovendo que um deslocamento desse peso para cima. Novamente vou ter um trabalho mecânico agora linear, né? Então, se não tivéssemos perdas, né, estivéssemos analisando idealmente esse sistema, todos esses trabalhos seriam iguais, tá? Mas vejam que dependendo da onde eu estou analisando, eu tenho um tipo de trabalho diferente, tá? Então, toda vez que vocês forem analisar um sistema termodinâmico, é importantíssimo você entender se está ocorrendo ou não um trabalho nele. Como você faz isso? Analisando a sua superfície. Eu estou indo um trabalho atravessando essa superfície? Se eu tenho um trabalho. Caso, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Imagine que essa seria a minha superfície. Eu tenho alguma energia sendo transferida de dentro para fora ou de fora para dentro, né? Que está gerando trabalho? Não, né, pessoal? Tá tudo aqui dentro. Então, nesse caso, eu falaria que não tenho trabalho nessa superfície de controle. Tá bom? Então, esse conceito é importantíssimo. Deixa eu dar uma apagada aqui, pessoal. Vamos prosseguir. Bom, qual que é a unidade do trabalho?
como é uma força gerando um deslocamento, é o Newton metro, né? Só que normalmente a gente não utiliza Newton metro, mas sim o Joule, tá? Ah, e se eu quiser saber a taxa de trabalho, ou seja, o tanto de trabalho que eu estou sendo produzido, ou o tanto de trabalho que eu estou consumindo em um determinado intervalo de tempo. Aí eu tenho a potência. Então, se eu pegar o trabalho e dividir pelo tempo no qual eu gerei esse trabalho, ou eu consumi esse trabalho, eu vou ter a potência do meu sistema. Tá? Como que a gente vai diferenciar isso em termodinâmica? Então, o trabalho é a letra W. A potência é a letra W com um pontinho em cima. Esse pontinho em cima significa que eu estou o quê? Analisando a minha variável W em relação ao tempo. E a unidade da potência é Joule por segundo, que é a mesma coisa de Watt, tá? Todas essas unidades que eu comentei, pessoal, Joule e Watt, elas são do sistema internacional, mas a gente pode ter outras. Por exemplo, é muito incomum a gente falar que a potência do determinado motor é em Watt ou quilowatt. É mais comum a gente utilizar, por exemplo, o HP, que é em torno de 745,7 watts, tá? Mas a gente está falando da mesma grandeza, ok? Só para relembrar também um outro conceito de física, quando eu tenho um sistema girando, eu posso também obter a potência, como multiplicando o torque pela rotação, né? Pela taxa de rotação ou velocidade angular, tá? Bom, e é também possível, pessoal, agora não vai fazer muito sentido para vocês, mas mais para frente vocês vão ver que vai fazer, eu medir o trabalho em relação à unidade de massa do meu sistema, em relação ao quanto de massa está passando pelo meu sistema. E aí a gente fala que é um trabalho específico, que é o W pelo Mzinho. Vai ser sempre a letra minúscula, tá, pessoal? Igual lá, não sei se vocês lembram, o volume específico, que é o Vzinho minúsculo, não é o volume grandão pelo M da massa? Aqui é a mesma coisa. O Wzinho minúsculo é o quê? É o Wzão do trabalho dividido pela massa, tá? Bom, em termodinâmica, pessoal, uma das principais aplicações que a gente enxerga assim de cara assim do trabalho, que é bem visível, é o sistema cilindro-pistão, tá? Esse sistema cilindro-pistão, ele é muito utilizado para explicar o conceito de trabalho de fronteira, tá? Eu acho que é óbvio, acho que todo mundo consegue enxergar que quando eu desloco o pistão de cima aqui para baixo, todo mundo consegue enxergar que o que eu estou tendo trabalho, né? Por quê? Porque eu vou ter uma força para ele ir para baixo, ocasionando esse deslocamento dl, tá? Como que acontece? Se a gente delimitasse a fronteira do nosso sistema como se fosse essa regiãozinha aqui, pessoal, ó, que eu estou fazendo pontilhado, o que acontece? A minha fronteira ela está movimentando, né? Então a gente fala que nós temos um trabalho de fronteira, tá? Mais para frente eu vou comentar sobre esse quase estático. Mas quase estático, pessoal, acho que eu já comentei inclusive numa aula anterior, é um processo no qual ele se dá muito devagar, né? De tal forma que eu tenho uma variação eu tenho intervalos curtos de tempo, uma variaçãozinha nesse caso aí do meu volume, tá? Eu vou incrementando a força e esse volume vai diminuindo, tá? Depois a gente vai ver que tem uma forma da gente calcular esse trabalho quase estático, tá? Bom, pessoal, e daí, né, professor? E daí, que você está me falando de trabalho de fronteira, tá? Pessoal, termodinâmica a gente usa força, a gente usa deslocamento? Não, a gente usa outras propriedades que a gente pode relacionar com a força e com o deslocamento, tá? Primeiramente, vem um conceito que vocês devem ter visto aí na lei de Stevin, na lei de Pascal aí de mecânica dos fluidos, que é relacionar a força pela pressão. Nós sabemos que a pressão é a força sobre a área, ou a força é a pressão vezes a área. Então, no lugar lá, na expressão do trabalho, lembra lá da integral que a gente viu no início ali do nosso slide, que a gente falou que o trabalho
do estado 1 para o estado 2 é a integral da força vezes o deslocamento. Então, no lugar da força, eu posso colocar a pressão vezes a área, tá? E o que é a área vezes o deslocamento? Vamos analisar lá, ó. Vamos pegar o sistema cilindro-pistão lá, ó. Então, tem o meu pistão. O deslocamento é isso aqui, né, pessoal? Ó. Por exemplo, se o meu pistão, por exemplo, ele estava aqui antes e ele subiu, esse dx, esse é o deslocamento. Esse pistão aqui, pessoal, se a gente olhar ele de cima, vou nem olhar de cima, vou desenhar aquele 3D para facilitar para vocês. Então imagina que eu estou olhando ele tridimensionalmente, tá? Então, o que acontece? Essa área aqui do meu pistão, ele é uma área constante. É o que? πr ao quadrado, né? Ou π vezes o diâmetro quadrado sobre 4. O que é essa área? Se eu pegar essa área aqui, ó, e multiplicar pelo tanto que ele deslocou, esse pistão deslocou, o que eu vou ter, pessoal? Eu vou ter o volume, entendeu? Eu tenho o volume deslocado ali pelo meu pistão. E aí eu posso escrever, agora sim, o que a gente usa em termodinâmica, que o trabalho ele é a integral da pressão vezes o volume, tá? Se vocês pensarem, isso é muito bom para a gente. Por quê? Pressão, pessoal, eu consigo medir. É fácil você medir, você tem N medidores de vazão. E volume? Também é muito mais fácil medir volume do que deslocamento, tá? Eu tenho nível, né? Eu tenho diversos aparelhos que medem volume. Então, é algo que é mais palpável para a gente, né, pessoal? Aproxima mais da realidade, tá? Então, vamos calcular o trabalho termodinâmico? Vamos. Como que a gente calcula? Integral da pressão vezes o volume. Tudo bem? É assim que a gente calcula. Beleza. Tá. E se eu tiver um diagrama PV, por exemplo? Imagina que eu tenho um pistão aqui, que esse gás aqui ele está uma pressão, eu consigo aumentar a pressão dele de tal forma que eu consigo levar até essa posição 1. Então, ó, o que acontece? Aqui, pessoal, eu tive o quê? Um aumento de volume. Né? Ó, eu fui do 2 para o 1. Aumentou meu volume. Com isso, o que aconteceu? Minha pressão diminuiu. Vocês viram lá, lembra que tinha aquela atividadezinha lá do simulador? Né? Pressão e volume são... a gente fala que eles são inversamente proporcionais. Então, se eu aumentar o volume, minha pressão cai. É o que está acontecendo aqui, tá? E o que significa, pessoal, eu integrar a pressão e o volume? Em termos gráficos, pessoal, é basicamente, quando eu integro a pressão em relação ao volume, eu obtenho a área do gráfico. Então, olha que bacana, pessoal. Se eu tiver um gráfico de como minha pressão está variando com relação ao volume, eu consigo calcular o trabalho. Pô, pessoal, olha que bacana. Então, isso significa... Pode parecer besta, pessoal, mas imagina se você tem um medidor de pressão no seu motor, lá na sua câmara de combustão, e você tem um medidor de volume. E você consegue captar todas as variações de pressão e de volume ali dentro do seu motor. Se você fizer isso, pessoal, você vai ter uma curva P por V. Feito isso, você pode, com certeza, calcular o trabalho gerado pelo motor. Pô, trabalho gerado, mas quem que fala trabalho gerado no motor? Tudo bem, mas e potência, pessoal? Né, ó? Então, se eu souber, pela integral do gráfico, calcular o trabalho, e eu souber quanto tempo meu motor demorou para fazer isso, eu sei a potência dele. Entendeu? Então, pessoal, veja que é uma forma interessantíssima da gente aplicar todos os conceitos que vocês viram lá em cálculo e agora em termodinâmica para analisar um motor.
tá? É bem bacana. Beleza. Então, tudo bem, professor. A gente já viu que o trabalho é integral da pressão em relação ao volume, que eu sei que eu posso determinar o trabalho pela área do gráfico, né, da pressão em relação ao volume, tá? Então agora vem uma outra coisa importantíssima. Então, pessoal, se eu saio de 2 e vou para o 1, imagina que eu tenho essas três formas de sair do 2 e para o 1. Pela curva A, pela curva B e pela curva C. Isso vai alterar meu trabalho, pessoal? Eu vou dar uns 5 segundinhos para vocês pensarem nisso, tá? Quem respondeu que vai, acertou. Pessoal, se o trabalho é a área da curva, pessoal, se eu ir do 2 para 1 pelo C, a área da curva é essa, né? Ó. Se eu ir do 2 para o 1 pelo A, a área da curva é essa aqui. Qual área é maior? A área da curva C, não é? Então, meu trabalho indo pela curva C, ele é muito maior que o meu trabalho indo pela curva A. Tá? Isso também, fala assim, puta, matemática, né? Não, pessoal, isso é importante. Isso significa que a forma de como eu vou para um estado termodinâmico para o outro, isso influencia sim no meu trabalho, tá? Então, se eu quero aumentar o meu trabalho, é interessante que eu tenha uma curva com uma área maior. E se eu quero diminuir o meu trabalho, né, eu quero consumir menos trabalho, eu preciso ter uma curva menor, tá? Aí, pessoal, sim, voltamos para o conceito de cálculo, agora não tem como fugir. Isso significa que o trabalho é uma função de linha. O que significa o meu trabalho ser função de linha? Significa que ele depende do formato, né, de como ele varia em relação ao volume, né, de como a pressão varia em relação ao volume. Consequentemente, eu não posso escrever isso aqui, ó. Isso é o conceito de cálculo, tá, pessoal? Porque quando eu escrevo isso, significa que meu componente ele não depende desse processo, ele não depende de como existe a variação. Então, isso é errado. Então, a derivada do trabalho eu escrevo assim, ó. Por quê? Porque isso significa que depende do meu processo, ou seja, de como eu percorro, de como varia a minha pressão em relação ao volume, isso interfere no trabalho, tá? A mesma coisa ocorre para o calor, tá, pessoal? Então, quando vocês verem isso aqui, não se assustem. Continua sendo a derivada que vocês viram. A diferença é que isso significa que essa variável depende do processo. Tudo bem? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. E aí, pessoal, nós temos alguns tipos de trabalho. Pessoal, eu não vou provar, tá? Eu não vou provar nada para vocês. Aqui está o trabalho, está provado certinho cada um desses trabalhos. Então, vocês podem dar uma lida depois. Tá? Então, ó, trabalho de um processo isovolumétrico, isocórico. O que é isso? Significa que o volume no meu estado inicial é igual ao do final. Não é integral de PDV, pessoal? Eu tenho variação do volume? Não tenho. Se eu não tenho variação do volume, pessoal, lembra? Para eu ter trabalho, eu preciso de deslocamento. Então, o trabalho é zero. Ok? Muito cuidado. Né? Se eu pegar lá um cilindro pistão e eu travar a posição do pistão, eu posso aumentar a pressão do gás lá dentro para o infinito. Mas se ele não mover o êmbolo, se ele não ir para cima ou para baixo, eu não tenho trabalho. Tá? Processo isobárico, ou seja, a minha pressão inicial é igual à pressão final. Nesse caso, aí a pressão é uma constante, sai da integral, fica a pressão vezes variação do volume. Tá? Então, quando minha pressão não varia, a pressão do fluido ali não varia, mas o volume varia,
eu calculo o trabalho dessa forma, tá? Ah, e se eu não tenho uma mudança de temperatura, pessoal? Aí tem que voltar lá na expressãozinha que vocês viram lá, ó, lá na equação de estado da aula passada, que é PV igual a MRT, tá? E aí eu igualo as temperaturas. T1 igual a T2. Se o T1 igual a T2, pessoal, e eu igualar essas expressões, vocês vão ver que o produto da pressão vezes o volume é constante. Ele vai dar uma constante. Porque se o T1 é igual a T2 e eu tiver a mesma quantidade de gás, esse resultado aqui depois do igual é sempre o mesmo. A temperatura não mudou, a quantidade de gás não mudou, PV é sempre o mesmo. E aí o trabalho vai ser PV ln de V2 por V1, tá? Ah, professor, me dá um exemplo de quando isso acontece, tanto o processo isobárico como isotérmico. Pessoal, o isobárico, vamos lá. Você pode ter um controlador de pressão. Você tem uma válvula reguladora de pressão. De tal forma que quando a pressão sobe, ela regulariza. Quando ela baixa, ela sobe. Ou se não, pessoal, imagina que eu tenho um cilindro pistão, né? E aí o que acontece? Bem devagar eu vou esquentando ele. E tá solto. Se eu estou esquentando bem devagar, não é uma explosão igual lá no motor, eu vou esquentando. O que vai acontecer com o êmbolozinho? Ele vai subindo, não vai? Se eu esquentar, ele vai subindo. E o que acontece? Isso ocorre para o quê? Para a pressão permanecer constante, né? A temperatura embaixo, ela vai aumentar. Só que como meu volume vai aumentando, né? Isso faz com que a pressão do fluido lá dentro permaneça constante. Entendeu? Ó, olha um exemplo bacana. Ou isotérmico, pessoal. Imagina que bem devagarzinho eu vou colocando uma massa. Tem lá o cilindro pistão. E bem devagarzinho eu coloco uma massinha pequena. Meu pistão abaixa um pouco. Depois eu venho e coloco outra massinha pequena. O pistão abaixa mais um pouco. Isso é de uma maneira tão lenta, pessoal, que a temperatura lá dentro praticamente não vai variar, tá? Só vai variar se eu vier com tudo e aumentar a pressão. Aí varia, tá? E a gente tem também os processos quase estáticos, no qual que eles são lentos, que eu já tinha comentado com vocês. Nesse caso, a gente pode aplicar essa expressãozinha aqui, ó. Ó, pessoal, só esquecendo, o trabalho de um processo isotérmico é PV ln V2 por V1, tá? Esse ln, pessoal, é uma função, tá? O ln é a função inversa do exponencial, tá? Não tem o 10 elevado. O inverso dela não é o log? Então, do e elevado a x, o inverso é o ln, tá? Então, ln é uma função. Se vocês olharem na calculadora de vocês, vai estar próximo aí de onde faz o e, ou às vezes é na mesma tecla, né? Processo quase estático, né? Que a gente fala que é um processo, pode ser representado por um processo politrópico. A gente tem essa relação aqui, ó, PV elevado a N é uma constante. P é pressão, V é o volume. O N é um expoente politrópico, que a gente pode calcular por Cp sobre Cv, quando o meu gás é um gás ideal, tá? Isso aqui, pessoal, a gente pode ajustar, sabe, nos motores, igual eu havia comentado com vocês, vocês pegarem a curva do motor, tanto a curva de expansão como a curva de compressão, a gente pode modelar dessa forma. Vocês vão ver que vai casar muito bem esse modelo aqui, tá? O que é interessante desse modelo é que depende, se eu colocar o n igual a zero, essa expressão vira o processo a pressão constante. Se eu colocar mais ou menos infinito, esse processo vira volume constante. E se eu colocar igual a 1, ele é um processo a temperatura constante. Então, esse processo politrópico, na verdade, eu posso modelar todos aqueles anteriores que a gente viu por ele.
diferenciando pelo número esse número n, né, que é o expoente politrópico. No caso dos motores, pessoal, esse n ele vai ter um valor positivo ou negativo. Ele vai variar de acordo com a curva, né? Isso aqui é calculado experimentalmente, tá? Nesse caso, o processo politrópico pode ser calculado dessa forma aqui, ó. O trabalho do processo politrópico. Então, pessoal, vocês viram o que é trabalho. Vocês viram que o trabalho pode ser calculado pela área do diagrama PV. Vocês viram que o trabalho, o valor do trabalho, né, a intensidade do trabalho, ele depende do processo, ou seja, de como a pressão varia com o volume. Quando eu tenho uma área maior, eu tenho um trabalho maior. Quando eu tenho uma área menor, eu tenho um trabalho menor. E nós vimos também como calcular o trabalho para um processo isovolumétrico ou isocórico, para um processo isobárico, para um processo isotérmico e para um processo politrópico. Inclusive, eu citei aplicações em cada um desses casos, reafirmando que a curva de expansão e de compressão lá do meu cilindro pistão do motor eu posso modelar por um processo politrópico, tá? Bom, os exercícios, pessoal, eu vou gravar na próxima aula, tá? Vamos finalizar o conteúdo. Calor, pessoal. O calor também é uma energia em movimento, ou seja, eu tenho uma transferência de energia originada pelo calor, tá? Quando isso ocorre? Quando eu tenho uma diferente temperatura. Então, se eu tenho algo mais quente para algo mais frio, eu vou ter uma transferência de calor, né? A gente já tinha visto isso quando a gente viu a lei zero da termodinâmica, tá? Então, enquanto ocorrer essa mudança, essa diferente temperatura, eu tenho calor, tá? E esse calor não é uma energia que um sistema contém, é uma energia em transferência, né? Ela vai estar sempre transferindo, igual ao trabalho, tá? Bom, como o calor também é uma forma de transferir energia, a unidade dele também é em joules. E eu também posso transformar calor numa taxa, né? Ou seja, eu posso analisar o quanto de calor é transmitido em um determinado intervalo de tempo, né? E aí a gente tem a taxa, que é o Q ponto, que é o Q sobre o tempo, tá? E ela também vai ser em watts. E eu também posso exprimir, né, essa troca de calor por unidade de massa. E aí, assim como o trabalho, que era o Wzão, vira o Wzinho, o calor específico, né? A gente não pode falar bem assim, né? Mas é o calor por unidade de massa, ele é o Qzinho, tá? Que é o Qzão, que é o calor, ou transferência de calor, por unidade de massa, tá? Bom, então transferência de calor ocorre até ter equilíbrio nos corpos, já comentei isso, né? E isso é amplamente visto aqui em termodinâmica, em outras aplicações, principalmente quando a gente fala de trocador de calor, tá? Vocês podem aí, pensa aí, a gente tem bilhões de exemplos de trocador de calor. O evaporador do ar-condicionado, o condensador do ar-condicionado, a caldeira é um trocador de calor, o aquecedor é um trocador de calor, torre de resfriamento, radiador, né? Tem uma infinidade de exemplos em que a gente pode falar isso, tá? Beleza, tá? Então vimos que o calor também é uma energia em movimento. Ele só existe quando ele atravessa a fronteira de um sistema, assim como o trabalho, né? Então, por exemplo, serve aquilo mesmo a coisa que eu comentei. Imagina que aqui está 20 graus, aqui está 30 graus, ou desculpa, é ao contrário, né? Aqui é 30 graus e aqui é 20 graus. Eu tenho calor transferindo daqui para cá. Então, se eu tiver essa fronteira aqui, eu tenho um calor. Agora, imagina, pessoal, que eu estou analisando essa fronteira. Aqui é 25 graus, aqui é 25 graus. Eu tenho transferência de calor daqui para cá? Não, né, pessoal?
Então, analisando essa fronteira, eu não tenho transferência de calor. Então, mais uma vez, eu só vou ter calor, assim como no caso do trabalho, quando ele estiver atravessando a fronteira. Caso contrário, eu não tenho. Tá? Vimos também que ele é uma energia, logo a sua unidade é joule, e que eu posso transformar o calor numa potência, né, que é a taxa de transferência de calor que é dada em watts, ou também no calor por unidade de massa, que é o Qzinho, que é em joule por quilograma. Vimos também algumas aplicações, né, que envolvem transferência de calor. E agora, pessoal, gravem isso, porque daqui para frente vocês vão usar até o final do curso, tá? Essa parte aqui é importantíssima. Então, existem uma certa convenção de sinais para o trabalho e para o calor. Porque assim, né? A gente não pode falar que sempre é positivo ou sempre negativo, né? Vamos analisar dois casos simples. Por exemplo, o carro, vamos analisar uma turbina. Uma turbina ela está produzindo energia, então ela está produzindo trabalho, né? Já, por exemplo, se eu analisar um compressor, o compressor produz trabalho, pessoal? Não, ele consome. Então eu não posso falar que os dois são iguais. Tá? Então a gente tem um padrão, no qual a gente fala que quando eu tenho geração, ou seja, produção de trabalho, eu considero o meu trabalho positivo. E quando eu tenho um consumo de trabalho, né, um consumo de energia, eu tenho um trabalho negativo. Então, por exemplo, quando eu estou falando de compressor, bomba, ventilador, todos esses sisteminhas estão consumindo, né, energia. Portanto, o trabalho deles é negativo. Agora, se eu falar de turbinas, tanto a vapor como outros tipos de turbina, por exemplo, turbina eólica, eu estou produzindo trabalho. Então, é um trabalho positivo. Tá? Se a gente pensar no cilindro pistão, pessoal, eu quero que vocês pensem e eu vou dar 5 segundinhos para vocês me falarem. Na expansão ou na compressão que o meu trabalho é positivo? Tá? Então, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5. É simples, ó. Vamos desenhar. Eu tenho meu cilindro pistão. Ele pode expandir, né? Ó. Aqui ele está expandindo, está aumentando o volume dele. Ou ele pode ser comprimido, né? Ó. Qual que é a definição do meu trabalho? Integral de PDV. A gente pode aproximar, né, pessoal, como sendo P delta V, né? Caso o meu sistema seja isobárico, tá? Mas tudo bem, vamos lá, integral de PDV. O que está acontecendo aqui, pessoal, do 1 aqui para o 2? O que está acontecendo com o meu volume? Ele está aumentando, não está? Se ele está aumentando, ó, o que acontece? Eu estou produzindo trabalho. Né, ó. O gás está fazendo o quê? Que o meu sistema se movimente. Se está produzindo um movimento, ele é positivo. Então, a expansão ela é positiva. Agora, olha aqui o contrário. Aqui, ó, o que acontece? O meu sistema, ele sim, ele precisa do movimento, né, para diminuir o volume, comprimir o gás. Então, no caso da compressão, meu trabalho é negativo. Né? Por quê? Porque eu estou gastando uma energia do meu sistema para passar para o fluido. Tudo bem? Então, expansão é positivo, compressão é negativo. Tá? Já no calor, pessoal, como que a gente adota? Qual que é o padrão? Quando eu tenho um calor sendo transferido para um sistema, né? Por exemplo, eu tenho, vamos imaginar aí, ó, por exemplo, ó, lá no fogão, por exemplo, se eu analisar a nossa panela, eu tenho o calor saindo da chama do fogão e indo para a panela. Então esse calor a gente fala que é positivo.
Quando o calor está entrando, ele é positivo. Agora vamos imaginar o oposto. Por exemplo, eu tenho algo quente. Vamos imaginar, tem lá comida quente no prato, né? E aí ela está perdendo calor para o ambiente, porque o ambiente está mais frio. Nesse caso, o calor está saindo do meu sistema, né? E aí ele é considerado negativo, tá? Beleza? Ok? Então esse é o padrão. Então, pessoal, o que nós vimos hoje? Nós vimos a definição de calor e trabalho, vimos que são energias em movimento, então para eu considerar que ela existe, ela vai ter que estar atravessando a fronteira do meu sistema, ou seja, a minha superfície de controle, né? Vimos também que eu posso analisá-la em termos de energia, né, que é o trabalho e o calor, ou podemos transformá-la numa potência ou em relação à unidade de massa. Vimos também diversas formas de calcular o trabalho, né, que é pela integral de P dV, né, ou seja, o trabalho é a integral da pressão em relação ao volume, e a gente viu como calcula isso para o caso em que eu tenho um processo isovolumétrico, isobárico, isotérmico e o nosso processo politrópico. Então espero que vocês tenham entendido e na próxima aula veremos alguns exercícios.